Olá, esse vídeo sobre metodologias de ação corretiva. Então, dentro do contexto de gerenciamento de processo que esse canal trata, a gente vai falar um pouquinho das ferramentas que existem, algumas comparações de ferramentas. Então, só lembrando, nós vamos tratar, que a gente já viu lá de o girar o PDCA, tem padronização, indicadores e ação corretiva. Nós vamos tratar agora das ferramentas que existem dentro de ação corretiva. Então, nós vamos seguir o roteiro, deixar o PDCA aqui no cantinho. Nós vamos seguir o seguinte roteiro, fazer uma revisão de um princípio básico da ação corretiva. Eu vou indicar um vídeo que a gente já tratou disso, mas vou puxar um pedaço dele para a gente poder dar sequência nesse trabalho de hoje. Falar de por que metodologia. Tem que ter metodologia de ação corretiva. O que está por trás? Para que eu preciso de metodologia? Então vamos abordar um pouco isso antes de falar das metodologias propriamente ditas. Um quadro comparativo. Eu vou nesse canal nós vamos usar as ferramentas que vêm do modelo japonês, mas tem muitas ferramentas. A indústria do conhecimento sempre lança ferramentas novas, então eu vou mostrar que tem muita similaridade entre elas. Não tem uma melhor que a outra, em alguns casos. Falar de um problema fundamental para quem gerencia processo com indicador, do que a gente chama de problema crônico ou problema casual. Isso é fácil de perceber quando eu tenho indicador de desempenho. E em cima disso, por que nós vamos abordar isso? Porque dependendo do tipo de problema, tem ferramenta mais adequada para trabalhar com esse tipo de problema. Vamos falar de uma matrizinha, de uma lógica de como escolher as ferramentas. Então nós vamos, depois de apresentar as possibilidades que tem, qual que eu uso? Não existe a ferramenta, a metodologia melhor de todas. Existe, dependendo do tipo de problema, qual que me ajuda mais a resolver o problema de forma mais eficaz. E por último, vamos dar uma visão prática do que isso tudo que a gente viu nesse vídeo está aí no dia a dia. Como é que é isso? Qual que é a lógica? Como é que eu vou utilizar isso no dia a dia? Sobre o princípio básico que eu chamo de, antes de falar em ferramentas, dentro do gerenciamento de processo tem um princípio de, quando for resolver o problema, trabalhar com problema, causa e solução. É um conceitozinho simples. A gente explicou em detalhes nesse vídeo aqui que aparece. Eu vou deixar o link na descrição. De apagar incêndio não resolve nenhum problema. Então eu trabalho bem esse conceito e apresento qual que é a lógica da ação corretiva dentro do PDCA. Então só para lembrar aqui uma revisão rápida, a gente trabalhou com essa figurinha lá e falou assim, quando você tem um processo, seja um conjunto de método, máquina, mão de obra e matéria-prima interagindo, seja na parte produtiva ou na parte administrativa, eu tenho sempre um objetivo a ser alcançado. Vamos representar aqui por esse processo em andamento e ele foi desenhado, foi planejado para chegar na situação desejada. Bom, o que acontece é que às vezes, seja uma variação de matéria-prima, de mão de obra, de treinamento, de máquina, o que for, acontecem imprevistos no dia a dia que acabam desviando o resultado do meu processo. Acontecem vários imprevistos que não afetam o meu processo, mas alguns acabam gerando uma situação alcançada. Esse conceitozinho de problema, primeiro item, a diferença entre o que eu queria e o que eu alcancei, eu vou chamar de problema. Parece uma coisa óbvia, mas é para a gente separar do que é causa de um problema e do que é o problema em si. A gente no dia a dia acaba fazendo muita confusão. Então, a diferença entre o desejado e o alcançado, a gente chama de problema. Que se você já estiver gerenciando, já estiver entendendo um pouco o PDCA, problema é depois de processo terminado, o produto já está feito, o relatório já está pronto. Então isso aqui tem a ver também, normalmente eu tenho indicadores, ou o ideal é ter indicadores que meçam o tamanho do problema. O indicador também mede resultado do processo, com que qualidade, com que prazo, com que custo que eu terminei um processo. Então o problema está ligado a resultado final e deve, uma boa prática, medir o problema através de indicador de desempenho. Bom, mas vamos lá. Agora, esse imprevisto, que pode ser, como eu falei, método, máquina, mão de obra, diversos fatores, eu vou chamar de causa. Isso aqui é importante, é simples, mas é importante para a gente entender o que as ferramentas ou as metodologias de ação corretiva devem atender, no mínimo, obrigatoriamente. E aí eu tenho a solução. Aí vamos lá, vamos começar com as confusões que a gente faz. A solução, ou a ação que eu tomo, quando eu tomo em cima do produto,
Eu vou corrigir um relatório, eu vou colocar alguém para trabalhar hora extra, eu vou entregar uma carga que era para ir de transporte rodoviário, vai ter que ir aéreo para não atrasar. Isso daqui é o que a gente chama de apagar incêndio. Ou seja, eu tenho que fazer, não tem como fugir. Se eu tenho um produto lá que não saiu na hora certa, o transporte não foi, eu vou ter cliente reclamando, acionista reclamando. Então isso aqui é o que a gente chama de apagar incêndio. Eu tenho que fazer, não tem como me livrar disso. O problema de gerenciar processo é você se atolar 90%, 80%, 100% apagando incêndio. Aí você não gerencia mais. Então isso aqui eu tenho que continuar fazendo. Agora, a solução do problema, dentro do PDCA, do método, ação corretiva não é sobre o produto. Ação corretiva é o que eu, como gestor, faço no meu processo para que esse problema não venha a acontecer mais. E aí, então, a solução, a ação tem que ser em cima da causa, para poder ou eliminar ela de uma vez, para ela nunca mais acontecer, né? Ou pelo menos, às vezes é impossível eliminar, reduzir a frequência ou a abrangência dela, o tamanho dela. Tá? Então, ação corretiva para a gente, que a gente vai falar de metodologias para ação corretiva, é tentar atuar no processo. O problema que ocorreu, eu só posso apagar incêndio, minimizar o impacto. Agora, o problema é que quando eu faço só isso, então eu como gestor tenho que ter tempo para poder, tempo, dedicação e disciplina para poder, depois que eu apaguei incêndio, que está todo mundo respirando bem, eu falo, mas tudo bem, mas isso daqui não vai acontecer de novo? Então, esse princípio básico, eu vou mostrar adiante que as metodologias de ação corretiva têm que respeitar. Se aparecer uma ferramenta diferente que não respeite isso, você vai viver apagando incêndio. E o que é metodologia? Vamos falar assim, vou pegar a figurinha anterior e falar assim, apagar incêndio, eu não preciso metodologia. Por quê? Quando o cliente reclama, o acionista reclama, a equipe fica perturbada, eu tenho que apagar incêndio. Às vezes eu fico um expert em apagar incêndio. Então isso eu não preciso metodologia. Eu tenho que ter metodologia quando não é natural, o que eu faço não é muito natural. Então, por exemplo, quando eu vou aqui para resolver, tirando o apagar incêndio, vamos esquecer isso por enquanto. Quando eu penso que a lógica eu identifico o problema, identifico a causa e depois a solução. Vamos pensar, se eu não tiver se eu não tiver o hábito de fazer dentro de um roteiro, o que pode acontecer? Eu vou pegar alguns exemplos, vocês vejam se identificam com isso. Então, por exemplo, como eu não tenho o hábito, quando eu preciso evitar alguns vícios, essa metodologia vai me ajudar a evitar alguns vícios. Por exemplo, no dia a dia, não identificar claramente o problema e já partir para a solução. Eu já fiz isso. Pela agonia, por quê? Acabou a pressão do presidente, eu não tenho muito tempo, eu já tenho um novo problema no dia a dia, então eu quero chutar a solução. Às vezes é alguém da equipe, às vezes é você mesmo como gestor. Então, não identificar claramente o problema e partir direto para a solução sem identificar a causa, por exemplo, não, eu sei o que é. O pessoal novo que entrou agora está atrapalhando tudo. Então chama eles numa sala, dá uma bronca e está resolvido. Poxa, mas se eu identificasse melhor o problema, eu podia ver que o problema não foi generalizado. O problema foi com uma linha de produto. Vamos pensar aqui o exemplo do indicador é uma devolução de lanches. Eu podia falar assim, olha, nós demos bronca no chapista da lanchonete, porque achamos que foi ele, mas depois que identificando melhor o problema, todos os lanches que deram problema naquele dia foram os que tinham salada. Então o chapista não tem nada a ver com isso. Então, outro vício que a gente tem, por exemplo, supor causas e não confrontar com características do problema. Eu acabei invertendo o exemplo. Vamos falar assim, olha, eu suponho que a causa é o chapista da lanchonete e não percebo que a devolução estava sendo por causa de uma qualidade da matéria-prima. Aí eu vou atuar no chapista, vou dar uma bronca, vou chamar atenção, vou treinar ele, vou trocar muitas vezes a pessoa, e o problema de entrar matéria-prima com baixa qualidade vai continuar. Outro exemplo, não ter indicadores para quantificar o problema, que vai ajudar a disparar uma ação corretiva, e depois avaliar se houve solução ou não. Então, por exemplo, se eu não tenho um indicador aqui, um dia eu tive uma devolução, o cliente fez um escarcéu, armou um barraco tremendo lá, eu achei que então realmente estamos errando muito, vou lá, se eu tivesse um indicador, mostraria que eu estava dentro de 1% de defeito, que é normal, é aceitável, dependendo da empresa, tá? Então eu não sei direito se é problema, mas eu jogo minha equipe para tomar uma ação corretiva, e como eu não tenho indicador, depois de tomar qualquer que seja ação corretiva, eu não sei verificar, eu não tenho certeza se eu resolvi ou não.
Acho que só mais um ou dois exemplos. Atuar só no efeito, que é o caso do dia a dia, você só resolver o problema apagando incêndio. Muitas vezes, apagar incêndio é você criar uma linha de produção para corrigir peça defeituosa. Quer dizer, em vez de tentar fazer com que a linha não gere mais peça defeituosa, ou o setor de contabilidade não gere mais relatórios com erro, eu vou lá e crio uma equipe, porque é barato, eu faço umas continhas, eu crio uma equipe para ficar corrigindo o relatório. E por último, acho que só mais um exemplo aqui, é pensar na solução, mas não implantar, que também é bem comum. Eu até sento, discuto, penso no problema, na causa, na solução, mas depois de um ano o problema acontece de novo, eu falo, poxa, mas não deu certo? Ah, não, o problema é que a gente não implantou a solução. Então a metodologia, voltando, ela existe para te forçar a criar um novo hábito. Né? Se você olhar a metodologia e falar, eu já faço assim, você esquece, não precisa da metodologia, você já tem o hábito desse. Mas se você não tiver esse hábito, a tua equipe não tiver esse hábito, a metodologia vai te ajudar a, durante um período, se obrigar a seguir aquela metodologia até aquilo incorporar no teu dia a dia. Então vamos lá. Uma primeira metodologia que existe, vou deixar essa figurinha aqui para ajudar a gente, e falar assim, ó, já vou falar o nome dessa ferramenta. É você, numa primeira etapa, identificar claramente o problema, por exemplo, ter indicadores para identificar, saber se é problema mesmo, se aquele número vai trazer algum prejuízo para a empresa. Segundo, observar o problema. Eu não vou ver a causa, eu vou ver se o problema do lanche foi, todos os lanches são ligados à salada, todos os lanches aconteceram devolução na hora do almoço, eu não sei qual é a causa, eu estou só observando melhor o problema em diversos aspectos. Essas duas etapas da ferramenta que eu vou dar nome no final, elas te obrigam a, antes de pensar em causa e solução, a entender melhor o problema. Então, normalmente um gráfico sequencial, um levantamento, quantos desses 10% de lanches devolvidos, quantos eram por pedido errado, quantos eram por qualidade de matéria-prima ruim, o que for. Depois, identificou claramente o problema, vai para analisar a causa. Tenta pensar assim, para evitar todos esses vícios. Então, a causa, quando eu identifiquei que o lanche que foi devolvido é só lanche com salada, eu deveria achar uma causa que justifica, que confirma a minha hipótese, a minha observação. Então, a etapa de causa, passar por esse princípio, problema, causa, solução, nessa metodologia que eu vou apresentar, ele cumpre essa regra. E por último, aí sim, fazer um plano de ação e implantar, mas não sobre o produto, em cima do teu processo, da tua causa. Teu plano de ação não é para resolver o problema, teu plano de ação é para eliminar ou reduzir a presença da causa. E por consequência vai resolver o problema. Depois, essa metodologia que eu estou apresentando, você verifica o problema, padroniza a solução, se deu certo, e faz uma conclusão, fecha o trabalho de ação corretiva. Isso são tarefas para se fazer normalmente em grupo, em equipe, né? Isso daqui que eu apresentei, dentro desse modelo que a gente segue, de gerenciamento de processo, método PDCA, é uma das ferramentas existentes que é chamada no mercado de MASP, Metodologia para Análise e Solução de Problemas. Eu não estou entrando em detalhe da ferramenta, eu vou lançar depois, em outro momento, eu vou lançar um vídeo só mostrando a aplicação de uma metodologia. Aqui eu estou querendo que vocês entendam qual que é a lógica da ação corretiva, quais as ferramentas que existem e como que eu seleciono uma ferramenta ou outra. Tá, existem outras ferramentas. Eu falei do MASP, talvez alguns não conheçam, hoje não se fala muito, mas se fala em outros nomes. Incluir aqui no nosso bate-papo, aqui só para a gente, não vou esgotar o que existe, mas assim como o MASP, eu vou falar mais tarde, ou análise de falhas, são duas metodologias do modelo japonês, ele respeita a lógica de problema, causa e solução. Eu tenho outras ferramentas, por exemplo, hoje se fala muito do DMAIC, né, que são as iniciais aqui, definir o problema, medir o problema, analisar o problema, implementar soluções, melhorar e controlar o processo. Na verdade, é uma ferramenta que se assemelha ao MASP. Então nós vamos ver logo adiante ali, mas Marcos, mas o DMAIC eu ouço falar mais, é mais moderno, o nome é inglês, é melhor? Não, ela tem qualquer uma, DMAIC ou MASP, vai ser para um tipo de problema. Nós vamos falar depois da análise de falha, tem outro tipo de problema, já explicamos. A3, existe um modelo A3, chamado modelo A3, também A3 respeita também, a metodologia é descrição do problema,
Quebre o problema em partes e foque na parte principal. Indique as causas e tome ações. Implemente as ações, avalie o resultado e padronize. Então, também é uma ferramenta que se assemelha mais não ao MASP, mas mais à análise de falha. Então, se aparecer uma ferramenta nova e seguir esse princípio básico, ok. Vamos lá. Agora vamos falar assim, ó, existem diversas ferramentas, nós vamos focar em MASP e análise de falha, já vamos falar o que é. Mas aí vamos falar assim, pô, o Marcos falou em metodologia, mas já falou em tipo de problema, como é que é isso? Então, que tipo de problema pode acontecer? Então, vamos falar assim, ó, o principal, você tendo, dentro do gerenciamento de processo, você tendo o teu processo gerenciando e tendo indicadores, eu vou caracterizar 2 tipos de problema que servem para qualquer processo. Então, vamos lá, deixar a nossa figurinha aqui de base. Esse vídeo, essa figura, eu estou emprestando de um outro vídeo, já vou indicar aqui, está aqui, ó, a trajetória de um gestor de processo, que vai mostrar o caminho natural de um gestor de processo, de a evolução de um gestor, da qualidade de um gestor. Então eu vou pegar emprestado, mas para entrar em detalhe o vídeo tem 44 minutos. Eu vou só emprestar essa figura e de forma geral ele mostra assim, olha, eu posso ter meu processo sem indicadores, eu posso ter meu processo com indicadores, mas mostrando uma variação maluca. Posso ter meu processo com indicador e mostrando uma estabilidade, uma previsibilidade, e depois o meu indicador melhorando. Isso aqui é um caminho natural para qualquer processo. Qualquer processo que você comece a medir indicador de desempenho, ele vai passar por esse caminho. Dificilmente não, nunca vi o indicador começar a ser medido e ele já está nesse patamar. Então vamos falar assim, ó, vamos destacar só o que eu preciso daqui, que são os tipos de problema. Quando o teu processo, o teu indicador está mostrando uma variação desse tipo, o que é desse tipo? É um processo que eu chamo de imprevisível. Eu não consigo dizer como é que o meu processo vai se comportar amanhã. Eu tenho que esperar para medir ele. Então eu estou uma hora aqui com o meu processo muito ruim e de repente, sem eu fazer nada, ele melhora muito. Vem aqui para baixo, pensando em entrega fora do prazo, só como exemplo. Tá? Só que quando eu estou aqui embaixo e estou contente, abaixo de 10%, pô, meu processo está legal, estou recebendo elogio e tal, de repente no dia seguinte ele dispara e sobe. Isso é 100% dos casos que você for medir indicador, ele vai acontecer desse jeito. Tu não vai receber um presentão dele estar sob controle. Então essas variações a gente chama de variações casuais, ou seja, eu não sei quando ela acontece, tá? E a característica é sem previsibilidade. O outro tipo de problema que eu chamo é o processo, ele é previsível, mas, por exemplo, quando eu tenho uma meta, ele pode estar aqui, é previsível, eu sei que amanhã ele vai estar sempre entre 15 e 20, mas de repente eu posso estabelecer uma meta eu mesmo, o acionista ou cliente, e falar, tudo bem, você está em 15%, mas eu quero que baixe bem abaixo de 10%. Então o problema é processo fora de controle, eu não consigo prever o que vai dar amanhã, o outro eu consigo prever, mas ele não atende a meta. Então são as variações crônicas. Processo é previsível, mas é crônico. Ele tem uma variação, eu sei que ele fica dentro daquela faixa. Se tiver dentro da meta, legal. Se não tiver, eu tenho um problema, que pode ser ou reduzir o patamar, ou pode ser estreitar essa variação. Quando é um processo de industrial, às vezes ele tem um limite máximo e mínimo, mas tem que ser mais achatado para evitar mais perda, né? Gente, aqui eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Infelizmente eu não vou poder ouvir a resposta de vocês. Mas a pergunta é o seguinte, assim, ó, se eu tiver no meu processo e tiver com problemas desse tipo aqui, com variações casuais, né? Ou eu tiver nesse patamar onde eu tenho uma previsibilidade, mas tenho que reduzir a minha perda por entrega de prazo, nesse caso, qual tipo de problema vocês acham que é mais fácil resolver? Esse tipo aqui, com variações malucas, ou esse tipo aqui com variações previsíveis, mas fora da meta? Estou dando um tempinho para vocês pensarem. Tá, como a gente não vai poder conversar, eu vou falar o seguinte, assim, ó. Muitas vezes que eu pergunto, o pessoal fala assim, essa daqui é mais fácil de resolver, porque é só dar uma ajustadinha no processo. Não é. Eu vou explicar por quê. O processo anterior que eu falei, o que gera problema é a presença de uma causa estranha. Nesse caso aqui, quando ele dá um pico, seja para cima ou para baixo, se eu juntar a minha equipe e avaliar por que ele deu um pico para cima ou para baixo, tem mais chance de eu lembrar o que ocorreu ontem.
ou 2 dias atrás, ou 1 hora atrás. Então, se eu conseguir identificar com a minha equipe qual foi a causa, eu estou um passo à frente na metodologia de solução de problema. A questão desse tipo de problema aqui é que eu estou há tanto tempo nesse patamar que quando eu pergunto, por que eu não chego nos 10%? A causa talvez já exista dentro da minha empresa, dentro do meu processo há anos. Então vai ser mais difícil de identificar a causa. Se é mais difícil, eu vou ter uma etapa maior, mais detalhada, mais rebuscada aqui para tentar respeitar esse princípio, identificar a causa e chegar na solução. Normalmente, na prática, esse tipo de solução, mesmo depois que você encontra, eu tenho às vezes uma mudança de método, um treinamento, um ajuste de máquina, eu consigo resolver. Normalmente esse daqui, quando o meu processo já está dentro de um patamar previsível e eu tenho que melhorar, não é regra, mas normalmente envolve uma mudança de tecnologia, uma compra de uma nova máquina, normalmente são investimentos, envolve algum tipo de investimento. Então tá, fechando aqui, solução mais fácil é para esse tipo de problema aqui, que é mais fácil identificar a causa. E solução mais difícil é para esse tipo de problema. E aqui entra o MASP. Na próxima slide eu vou tentar separar, não vou detalhar, mas separar aqui que é a diferença. O MASP, e aqui a solução mais fácil é a análise de falha, e como ela tem muita similaridade com o MASP, ela segue os mesmos passos, normalmente a gente chama de MASPinho. Então, MASP para problemas mais difíceis, MASPinho para problemas mais fáceis. Eu acho que eu vou falar mais tarde, mas assim, para que essa diferença? Por que eu não uso sempre o MASP? Porque o MASP é uma ferramenta mais pesada, mais robusta. Mas vamos falar, no próximo slide a gente vai falar assim, olha. O que é uma análise de falha? Na realidade, lembra assim, eu quero adquirir um novo hábito. Então, na prática, o que a gente faz? A gente adota um formulário que te ajuda a você não ter só na cabeça, você te ajuda junto com a equipe a seguir as etapas que o MASP, a análise de falha está propondo. Então, eu tenho um espaço para eu discutir com a minha empresa, que é para com a minha equipe, que é para identificar problema, depois eu tenho um espaço para observar melhor esse problema, depois analisar a causa. Então, é uma maneira de você perceber assim, se de repente alguém no grupo começar a falar de solução já, logo de cara, não, peraí gente, vamos olhar melhor as etapas do MASP, a metodologia, a nova regra que a gente quer seguir. Depois eu vou avaliar ou vou estipular um plano de ação, vou verificar a situação se foi implantado ou não, se teve resultado ou não, né? Verificação. E se deu resultado, vou pensar em padronizar para que essa causa fique enjaulada, não volte a acontecer. Então, o MASPinho é um roteirinho simples de seguir. Eu vou pegar como são problemas, às vezes, que a causa foi ontem, semana passada, quando todo mundo chegar a um consenso que, realmente foi essa causa, entrou uma qualidade de hambúrguer de uma qualidade ruim, que compraram porque era mais barato, e o índice de devolução cresceu violentamente. Todo mundo concorda? Eu não preciso fazer um requinte de levantamento de dados para ver se isso está correto ou não. Aqui eu guardei um slidezinho aqui para falar o seguinte, assim, então, para esse tipo de problema aqui, eu tenho o que eu acabei de apresentar, a análise de falha, que são 2 folhas mesmo, tá? 2 folhinhas que te ajudam a seguir um roteiro e você vai fazendo a reunião e vai garantindo ver se você está cumprindo a metodologia ou não. E para esse tipo de problema, as etapas são as mesmas. Mas, por exemplo, só a etapa de observação aqui, que tem um campo pequeno para você levantar com a tua equipe ali, essa folha aqui eu tirei do livro do Vicente Falcone Campos, que trata do TQC, Total Quality Control, e só a etapa de observação eu tenho um volume de informações, algumas ferramentas que me ajudam a destrinchar o problema. Então eu tenho aqui Pareto, eu tenho muitas vezes um diagrama de dispersão, um histograma, eu tenho diversas ferramentas que é para eu destrinchar melhor os dados. Normalmente um dado já que está acontecendo, está sendo levantado há muito tempo, né? Então essa ferramenta é mais fácil. O ideal é que você faça com a tua equipe, mesmo com o pessoal que conhece bem o processo. Essa daqui, a equipe entra, mas às vezes é vantagem chamar um especialista, um técnico, um engenheiro, um cara que mexa com planilha, para te ajudar a aplicar essas ferramentas. Então, por que diferenciar as ferramentas? Porque essa ferramenta dá trabalho, eu tenho que coletar dados por mais tempo. Então, se eu tiver problema desse tipo,
eu posso tentar trabalhar com um MASPinho que é mais simples. Ok? Então, análise de falha, eu estou querendo chegar lá no lado prático e falar assim, ó, tá, e daí, Marco, 2 ferramentas, quando é que eu uso? Então, MASP, né, ferramentas mais pesadas para resolver problemas crônicos, é o MASP. E para resolver problemas que eu falei que são mais simples de resolver, análise de falha. Eu tenho, pelo menos, eu estou falando aqui de uma matriz de escolha de ferramenta. Eu tenho análise de falha, no mercado tem metodologias similares, 8D, modelo A3, tem mais, eu não sei se eu esgotei tudo aqui. E MASP. O MASP eu comparo com o DMAIC. Mesmo nível de dificuldade para aplicar e para resolver o problema. Tá, mas aqui tem uma característica. Eu uso essas 2 ferramentas para quando eu não conheço a causa. Então, se eu pegar aqui e montar a matrizinha que eu queria apresentar, eu vou começar a usar as ferramentas de acordo com o critério. Se eu conheço a causa, conheço ou não conheço a causa, ou conheço e não conheço a solução. Vamos pensar um pouquinho assim. Não tem problemas que ocorrem no teu dia a dia que você percebe o problema, você está vendo ele aqui, tá? Mas você, tua equipe já sabe qual é a causa e a solução é simples. Vou pegar um exemplo. Alguém controla prazo de entrega de relatórios do setor financeiro, do setor contábil, e volta e meia eu tenho atraso porque a região que eu trabalho, que a empresa trabalha, tem queda de energia. E eu não consigo mexer, está fora da minha alçada. Tá? Então, caiu uma vez, caiu 2 vezes, estou levando bronca. De repente, o pessoal, quando vai acontecer esse problema de atrasos, eu vou lá e falo, não, mas eu sei o que é. Se eu tiver um no-break que impede a queda de energia, eu elimino esse problema. Então, o problema é queda de energia, resolver o problema lá fora da central, da distribuidora lá fora, eu não consigo resolver, mas eu consigo com uma solução que todo mundo concorda, não é um investimento caro, que é o chamado no-break, para não deixar o computador fechar. Então, eu tenho causa conhecida e solução conhecida. Aí eu tenho, assim, por falta de nome, no dia a dia, o gerente vai ter que, a única coisa que ele vai ter que fazer é definir um responsável, pode ser ele mesmo, e definir um prazo para ele resolver. Procura lá, fala com compras e compra o no-break para a gente. Então, isso aqui eu chamo de ver e agir. Sempre define responsável e prazo, né? Eu posso ter situação que eu conheço a causa e conheço a solução, onde envolve ações de diversas áreas, mas eu conheço a causa e conheço a solução. Então, é como se fosse um conjunto de ver e agir. Fulano, faz tal coisa até amanhã, depois pede para a manutenção fazer outra coisa e dá uma semana para eles. Então, eu chamo isso daqui de plano de ação, que pode ser uma mesma ferramenta de ação corretiva que existe para quando eu conheço a causa e não conheço a solução. Que situação que é essa? Eu conheço a causa, a máquina ali tem hoje a gente adota um método de trabalho que está gerando dificuldade, a gente sabe que tem que resolver ali. Mas com a minha equipe ali, o pessoal que trabalha na produção não conhece isso, não chega a conhecer isso daqui. Então, qual a diferença desse plano de ação para esse? Esse daqui eu sei as ações e eu mesmo anoto o que tem que ser feito. Esse daqui eu tenho que chamar um time de especialistas para pensar o que eu faço para eliminar essa causa. Agora, vamos lá, gente. Esse aqui depois no dia a dia é mais fácil fazendo, tá? Tá, Marco, mas aí então tu vai furar o princípio problema, causa e solução? Na realidade, não. Porque esses 3 que eu falei aqui, ele vai seguir a mesma metodologia. A única coisa que eu vou simplificar minha vida é que eu não preciso discutir ou perder tempo identificando o problema e analisando a causa. Essa que vai ter que ser a capacidade do gestor, sua, né? De falar assim, quando que eu invisto bastante tempo, né, ou esforço para resolver o problema, ou quando que eu resolvo de maneira mais simples. Com ferramenta mais simples. Então, ver e agir, quando eu conheço a causa, conheço a solução, não faz sentido eu cumprir a etapa 1, 2 e 3. Quando eu conheço a causa e não conheço a solução, não faz sentido também ver identificação de problema, análise de causa e coisa e tal. E por último, só para aproveitar a matrizinha aqui, muitas vezes eu sei o problema, sei a causa e sei que, assim, olha, o procedimento operacional que tem hoje não está legal, não está claro. As pessoas entram e são treinadas por um procedimento e provocam um erro. Ou não existe procedimento. Eu tenho notado que ultimamente, dependendo de quem faz, a tarefa fica boa ou não. Aí a ferramenta mais indicada é
a padronização, procedimento operacional. Eu coloquei aqui como procedimento, criar ou revisar. Da mesma forma, não desrespeita o princípio básico, só que você vai atuar direto na padronização, depois vai verificar se está resolvido. Vou fazer uma pausa aqui para a gente falar assim, olha. Pô, Marcos, é complicado isso, né? Na realidade, eu estou passando para vocês, a gente vai fechar o último slide ali, mas é uma coisa que você só tem que criar uma... Para quem trabalha, já tentou usar? Não, vamos falar diferente. Por que esse critério de escolha? Por que eu não pego o MASP, que é a mais completa, e uso para todos? Eu passei por isso, tá? Quando eu comecei a aprender essa metodologia, eu aprendi de um jeito, olha, faça MASP ou DMAIC para tudo. E aí, como eu entrava no operacional e ia conduzir o trabalho com a equipe, eu vi uma desmotivação tremenda, porque eu estava pedindo para identificar problema, o MASP pede, e observar o problema, e as pessoas já sabiam da solução. Então, como eu tenho escolha de ferramentas, aí a coisa fica pesada e o pessoal vai desacreditar na metodologia. Então, como eu tenho um critério, o que pode acontecer? O que acontece? Além de ter o critério aqui pronto, é você, que é o mais comum ver, né? Ó, como a análise de falha e MASP envolve um tempo de dedicação da equipe, um pouco maior que os demais, eu tento resolver todos os problemas, inclusive os crônicos, com ver e agir. Você vai passar por isso. É uma tentação. Pô, vamos fazer um ver e agir e a gente resolve. Na realidade, você está com aquele vício de tentar resolver apagar incêndio. Tá? Então, tem dois tipos de erro. Você escolher uma ferramenta que está aquém daquele tipo de problema, ou você escolher uma ferramenta que está além da necessidade daquele tipo de problema. Só para a gente tentar fechar um ponto. E como é que é isso na prática? Como é que eu vou ficar com uma matrizinha na mão? Na realidade, aqui, olha, eu vou fazer como utilizar a matriz. Eu vou lembrar de um outro vídeo, tá? Eu tenho um vídeo que fala conceito e prática do método PDCA, onde um dos itens é falar como que se manifesta, né, uma coisa concreta de quem aplica o gerenciamento de processo com o método PDCA. Eu tenho lá, nesse vídeo, eu vou pegar o exemplo, um mural de gerenciamento de processo, onde eu vou ter na minha área, em todas as áreas, mas na minha área que sou gestor, qual é a minha padronização, lembrem do PDCA, né? Qual é o meu fluxo de padronização nessa área, quais são os indicadores que medem o desempenho desse processo e quais são as ações corretivas que eu vou tomar em função desse indicador. Então, isso aqui é uma maneira concreta, se você olhar o vídeo do PDCA, se não viu ainda, é uma maneira assim, ó, sair do teórico para ir para a prática. Então, imagina que você, na tua área, se você implantar o gerenciamento de processo, eu vou te conduzir, eu vou te convencer a ter um mural onde todos vejam o PDCA de forma simples. Então, por exemplo, perda de material, acho que isso aqui era um processamento de bolo, de massas, de repente veio no dia 3 aqui, deu um pico, eu tirava em torno de 2% de perda, foi para 10%. Na minha área, eu tenho que pensar, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que analisar aqui para tentar fazer com que isso não aconteça mais? Então, o quadro de ação corretiva é um quadro manuscrito, onde eu com a minha equipe diariamente, semanalmente, dependendo de cada setor, eu vou pegar um problema e eu como gestor vou ter que falar, olha, para esse problema aqui, como é casual, acontecer um ponto, vamos fazer, por exemplo, uma análise de falha. O que é casual? Eu não conheço a causa, não conheço a solução, mas foi provavelmente uma coisa que aconteceu há poucos dias atrás, ou há poucas horas atrás. Então eu não preciso investir no MASP. Ou se tem um problema aqui, esse pico aqui foi uma causa que o pessoal já várias pessoas falaram, eu concordo que é isso, então você pode fazer um ver e agir. Então define a ferramenta que você vai usar, define o que tem que ser feito, o responsável e o prazo. Marcos, está confuso. Sugestão. No começo, quando você criar teu indicador e não ter domínio da escolha, abra uma análise, ou seja, inicie para resolver o problema com análise de falha. Sempre que eu ajudo alguém a implementar, e eu vou fazer isso aqui nesse canal do YouTube, eu vou lançar uma videoaula falando de como praticar análise de falha. Por quê? Porque lembra o que eu falei aqui atrás, que todo o processo ele não vai pular não tem indicador e vai pular para o estágio 4, ele vai passar por esse estágio aqui. Então todo mundo que está aprendendo a implantar o gerenciamento de processo, ele vai precisar durante um bom tempo muito mais da análise de falha do que do MASP.
Então, talvez no começo, faz análise de falha, até você perceber que mas tinha hora que eu fiz análise de falha, reuni com o pessoal, mas todo mundo já sabia a solução. Então começa a pegar um pouco de feeling e fala assim, olha, peraí, isso aqui eu acho que um ver e agir só resolve. Ok? Lembra que você está dando um grande salto só de parar ou diminuir a frequência com que você apaga incêndio. A análise de falha vai ser a ferramenta mais útil durante alguns meses ou anos para você. Então fica uma coisa na cabeça de falar assim, um dia eu posso simplificar mais ainda e usar ver e agir, padronização ou plano de ação. Então só para fechar o assunto, nesse mapa aqui eu não registro apagar incêndio. Por quê? Não precisa de metodologia. Agora eu estou monitorando meus indicadores e toda vez que meu processo apresentar problemas, eu tenho que tomar uma decisão. Vou abrir uma ação corretiva? Vou iniciar uma ação... Por que eu falo eu vou abrir uma ação corretiva ou não? Porque também na prática tem problemas que o indicador te aponta o problema. Por exemplo, esse problema aqui foi único, nunca aconteceu e foi um problema de um pico de energia na região que eu estou, que queimou algumas máquinas e tal, mas historicamente nunca aconteceu isso. Eu já fui ver com a central, com a distribuidora, eles mostraram para mim que dificilmente vai acontecer. Você, como gestor, pode tomar a decisão de não tomar uma ação corretiva, não iniciar um processo desse. Mas aquilo que você começar, lá no método do PDCA, eu falo assim, por que registrar? Porque você amanhã já tem um problema mais grave do que aconteceu hoje e você vai acabar esquecendo do que você combinou de fazer com a tua equipe. Então a ideia é que esse quadro seja dinâmico, seja a agenda do teu setor. Pessoal, obrigado pela assistência ali. Fiquem à vontade ou até me façam o favor de levantar dúvidas, perceber erros, fazer comentários, pedir novos temas, que o objetivo do canal é esse, atender o maior número de pessoas possível com algum aprendizado prático. Obrigado, um abraço, até o próximo vídeo.